Então, quando Moisés já veio escrever, então, a palavra de Deus, depois de muitos anos da criação do homem, já existia a história de Deus no mundo. Foram passando de pai para filho. Então Deus ordena a Moisés que escreva isso agora num livro, que ele faça um livro. E a partir daí passa a ser escrita a palavra de Deus, mas ela continua sem escrita em toda parte, passando de pai para filho a história, contado por um servo de Deus que passou para outro, que passou para outro, que passou para outro. Se esse servo de Deus que passou essa história tivesse passado uma história mentirosa, teria chegado a todos de maneira errada. Se esse servo de Deus fosse alguém que não tivesse um bom testemunho, então ele não teria crédito na sociedade que ele vivia. Então assim foi passando a palavra de Deus. Aí veio a escrita foi passando para todas as nações. E hoje existe aí país onde a Constituição é totalmente baseada na palavra de Deus. Veja só que influência na sociedade, que influência na cultura dessa sociedade. Então nós devemos saber que sempre existiram pessoas que deram bom testemunho, que influenciaram a cultura da sua época. Imagine aí a época de Abraão. Abraão era conhecido por toda parte. Davi é conhecido por toda parte, até hoje, em todas as nações. Davi é conhecido. Então são homens que foram responsáveis por passar uma cultura na sua época de Deus, e essa cultura invadiu todas as nações. Veja Salomão, o caso de Salomão. A rainha de Sabá veio de longe para conhecer Salomão, porque a história de Salomão percorria o mundo inteiro e sempre estava ali o ensino, a cultura de Deus. Então a maneira de Salomão colocar ali os seus empregados na mesa, então a maneira de Salomão colocar ali os talheres na mesa, dos seus servos servirem, a maneira de Jacó colocar ali os seus filhos sentados em ordem, do primogênito até o menor, e lá na casa de José eles sentaram-se assim, lá no Egito. Então tudo isso é uma cultura passada, e as pessoas ficam admiradas com a cultura de Deus. Como é bonita, como é perfeita. Então são exemplos que nós podemos dar na sociedade que nós vivemos. Imagine você, se você fizesse como eu faço em casa. Nós almoçamos em família, todos os domingos nós estamos reunidos em família. E todos os dias em minha casa nós lemos um capítulo da Bíblia. Imagine se todos os crentes fizessem isso. Seria uma cultura influenciando a sociedade. Imagine se em todas as casas dos filhos de Deus na terra, eles lessem um capítulo da Bíblia antes de almoçarem. Imagine se as famílias todas estivessem reunidas no domingo para se confraternizarem, para lerem a palavra de Deus na hora do almoço, para irem à casa de Deus, ao culto. Imagine como é que seria um mundo diferente. Então é preciso que cada um tome uma posição de seguir a palavra de Deus, de transmitir a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, influenciando essa sociedade. Já imaginaram se toda a sociedade seguisse o padrão moral de José, que não se corrompeu, não aí prostituiu, não adulterou com a mulher de Potifar? Imagine se toda a sociedade fosse como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também, que não se prostituíram, que não se alimentaram com as comidas servidas a deuses, que não se contaminaram pelo manjar do rei, não foram corruptos, apesar de pertencer a um governo, nunca se corromperam. José, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego nunca se corromperam. Sempre estiveram vivendo aí numa sociedade
que era corrompida pelo pecado, mas eles não se corromperam. Pelo contrário, mostraram a cultura de Deus, transmitiram essa cultura de Deus. Daniel foi um exemplo de homem de oração, que orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. Dava o exemplo de um homem de oração. Veja o exemplo de Jesus. Todas as culturas do mundo inteiro são influenciadas pela maneira de Jesus, pelas palavras ditas por Jesus, pelos ensinos de Jesus. Não importa que alguns ainda não o conheçam como Salvador, mas em todas as culturas do mundo existe alguma coisa que Jesus ensinou, que Jesus falou. Existe uma influência de Jesus. Se nós olharmos para Pedro, para Paulo, para João, a influência que eles tiveram. Então, pessoas conhecidas por toda parte e que deram um bom exemplo. Nós vamos ver outros, né? Jonathan Edwards, vamos ver aí Moody, temos aí a grande influência de Martinho Lutero, né? Então, são homens que influenciaram a sociedade para o bem, para o lado de Deus. Então, cada um de nós é responsável por manter uma cultura baseada na palavra de Deus. Então, vamos ver aí na nossa primeira parte aí a cultura antes e após a queda. A natureza da cultura humana, a cultura como beleza da criação, a queda manchou a cultura humana. Então, a natureza da cultura humana. Veja bem que a cultura humana deriva, então, do latim, da palavra cultura, refere-se, então, às produções sociais e aos costumes das sociedades humanas. A cultura de um povo manifesta-se através de seus hábitos, comportamentos, artes, crenças e valores. Então, veja bem, hábito, uma coisa habitual que as pessoas fazem todos os dias. Então, por exemplo, lavar a mão antes das refeições. É um hábito. É um hábito. É bom? É bom. É salutar? É. Então nós podemos dizer que esse hábito, essa cultura é diabólica? Não. Uma boa cultura. Vamos ver aí dentro de comportamentos. Então, se uma pessoa, ela na sua casa tem aí um comportamento, na sociedade tem um comportamento, é uma pessoa que paga suas contas em dia. Isso faz parte da cultura. Pagar as contas em dia. Não atrasar. Não dar calote. É um bom comportamento, é uma boa cultura? É uma cultura boa e é de Deus. Olha, dentro das artes. Então existe aí uma pintura demonstrando aí a criação do homem. Um quadro. É uma boa arte? É uma boa arte. Está levando as pessoas para a palavra de Deus? Está. Não é uma arte feita com a intenção de alguém adorar essa arte. Então, quando se desenha, por exemplo, uma figura de Jesus com o objetivo de adorar a essa figura, aí é uma má arte, uma arte satânica. Mas quando se desenha, faz um desenho visando mostrar alguma coisa que está na Bíblia. Então, por exemplo, se você vê um filme evangélico falando aí sobre a criação do homem, a história de Jesus e tal, é uma boa arte? É uma excelente arte. Se nós vemos aí, por exemplo, o filme, né, sobre Jesus, esse filme invadiu o mundo. Foi um filme muito bom de uma pessoa que não é evangélica, mas que influenciou grandemente sociedades pelo mundo afora, que é esse filme Paixão de Cristo. Então é uma boa arte, é uma excelente arte. Este filme chegou a penetrar vários países islâmicos. Várias pessoas assistiram. E isso vai influenciar toda uma sociedade. É uma boa arte. As crenças. Então, as crenças, ou a fé, ela deve ser influenciada pela palavra de Deus. Então, se as pessoas falam sobre o dilúvio, olha aí, as pessoas acreditam que um dia houve realmente um tempo que choveu muito, que as águas invadiram a terra e os homens pereceram.
Então é uma crença e é baseada na palavra de Deus, uma história que foi contada de pai para filho, foi passando. Todos conhecem essa história do dilúvio. Em todas as sociedades existe uma história relativa a um dilúvio sobre a Terra. Tem uma crença, né, que é passada e deve ser passada de acordo com a palavra de Deus. E é uma coisa boa. Então o que tem valor, o que não tem valor. Então a família é importante, é um valor na sociedade, a família. A moral, os bons costumes, a honestidade. Então são valores que a sociedade ela sempre admite esses valores e acha bonito esses valores e quer imitar esses valores. Então é coisa boa, é de Deus. Então veja bem, quando se faz aí uma gravura, um retrato de Jesus com cabelo comprido, cabelo escorrido, olho verde, aí as feições, né, mais femininas do que masculinas. O que é isso aí? É uma cultura contra a palavra de Deus. Jesus não usava cabelo comprido quem usava era Nazireu. João Batista, Samuel, Sansão usou. Então era Nazireu, não podia beber vinho, Jesus bebeu vinho. Nazireu não podia se aproximar do morto, tocar o morto, Jesus tocou. Jesus ressuscitou morto. Então, Jesus não era Nazireu, Jesus não tinha cabelo comprido. Os homens daquela época não usavam cabelo comprido. E o próprio Paulo fala sobre isso, ele diz, olha, é desonroso o homem usar cabelo comprido. Já pensou se Jesus tivesse usado cabelo comprido, Paulo ia dizer que era desonroso? O Nazireu usava exatamente para ser desonrado, ser humilhado perante a sociedade. Ele era uma pessoa totalmente separada para Deus e as pessoas viam esses nazireus como uma pessoa totalmente diferente da sociedade. Já Jesus não, Jesus se contextualizou totalmente à sua época, aos costumes da época. Ele sempre estava vivendo em sociedade, ele não vivia separado, isolado. João Batista se isolou lá para batizar as pessoas no lugar deserto. Então é diferente. Então isso é uma contracultura, esse retrato de Jesus aí, que não tem nada a ver com Jesus. Um homem experimentado nos trabalhos, um homem que a Bíblia diz que não tinha parecer nem formosura. Isaías está dizendo sobre isso. Como é que as pessoas pintam um Jesus aí todo bonitinho, delicado e tal? Não tem nada a ver com Jesus isso aí. Esse Jesus que aparece aí nesses quadros, ele não aguentaria nem a surra que os romanos deram em Jesus. Imagine ainda conseguir carregar uma madeira até o Calvário. Jamais conseguiria. Jesus é um homem forte, muito forte, e um homem experimentado em trabalhos, em duríssimos trabalhos. Ele trabalhava em carpintaria, não tinha serra como tem hoje, não tinha aí plana, não tinha esses instrumentos que tem hoje, aí a lixa e tudo mais. Era tudo rústico, tinha que ser uma pessoa muito forte, pegar um tronco de madeira e depois ali ia trabalhando esse tronco. E é engraçado que Jesus, como carpinteiro, pegava um tronco aí cheio de nó, de galho, de casca, limpava, fazia um lindo móvel. E Jesus espiritualmente faz isso conosco. Pega a gente aí cheio de pecado, de costumes errados, de cultura antibíblica e tudo mais, e Jesus vai consertando, lava-nos com seu sangue, nos purifica e vai consertando até nos tornar aí cheio de glória e vamos ressuscitar, vamos ter um corpo glorioso, tanto aí alma, espírito e corpo, ele limpa, conserta tudo. É a coisa maravilhosa que Jesus faz. O carpinteiro não é só carpinteiro lá de madeira, mas agora ele é carpinteiro de almas, de espírito, de corpo. Conserta tudo. Glória a Deus.